Nessas últimas semanas eu tenho recebido muitas dúvidas sobre concurso público. Aline, como que eu faço? Como que eu não faço? Enfim, muitas dúvidas de pessoas que querem ser aprovadas em concurso público e querem usar a lei da atração. E eu já passei por isso, já usei a lei da atração para passar em concurso público e hoje eu vim te contar aqui o que você precisa saber sobre isso, tá bom? Olha só. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre concurso público e lei da atração e eu quero dar continuidade a esse vídeo hoje e no final desse vídeo vai ter uma coisa bem interessante que eu vou fazer, então fica até o final, beleza? Olha só, a minha história com concurso público começou quando eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu fiz um concurso público. Na verdade, eu tinha 18 anos na época, eu achei que eu tava com 17, não, foi com 18 anos. E eu fiz meu primeiro concurso público. E por que que eu decidi fazer concurso público, né, gente? Uma coisa que eu não contei no outro vídeo, eu quero te contar aqui. Veio de uma grande decepção que eu tive. E por isso eu decidi fazer concurso público, por causa dessa decepção. Eu já vou te contar porque isso aconteceu. Mas antes, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que também querem fazer concurso público e não tem tempo de estudar, tem dificuldade para estudar, tá sentindo que só com o estudo mesmo não vai conseguir. E aí a pessoa quer a ajuda da lei da atração, e é exatamente o que eu vou te falar aqui hoje, tá bom? Então, o que acontece, né? Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Lembrei disso agora. Então, bora lá. O que aconteceu, né? Quando eu tinha, no finalzinho dos meus 17 anos ali, no último ano do ensino médio, eu comecei a entregar currículo. Quem nunca fez isso, né? Eu saí com uma pasta de currículo na mão, fui para a cidade vizinha da minha, morava em Praia Grande, fui para Santos para poder entregar currículo. Entreguei currículo a manhã inteira. Aí depois voltei para São Vicente, que é uma cidade colada na minha, passei, entreguei um monte de currículo e fui no shopping da minha cidade, fiz uma verdadeira via sacra entregando currículo. E aí, nessa entrega de currículo, uma coisa que me chocou e me frustrou muito foi o fato de que muitas pessoas, né, às vezes nem olhava pra minha cara, nem dava atenção, assim, sabe? E outra coisa, teve um lugar que eu cheguei para entregar o currículo, que eu perguntei se precisava. Enquanto eu tava perguntando pra mulher, ela não deu muita atenção, falou que podia deixar e tal. E quando eu olhei, ela tava num balcão, assim, e atrás, né, do balcão tinha uns papéis, assim, colados, aqueles balcões de vidro, sabe? Tipo um caixa. E aí ela tinha uns papéis colados, como se fossem recados. E eu olhei e um daqueles papéis era um currículo de alguém. Era um pedaço de currículo que ela rasgou e colocou ali na vitrine, né? No caixa dela, era mais ou menos isso. E aquilo me chocou muito, porque assim, naquele dia eu lembro que eu tinha contado moeda, sabe? Pra poder tirar cópia daqueles currículos. Não foi fácil pra mim, pra poder imprimir, eu não tinha computador, não tinha nada em casa. Então, como eu decidi ir mais adiante, eu tinha ficado meio frustrada de manhã e tal, com a entrega. E como eu decidi ir mais adiante, ou seja, passar em mais locais para poder entregar, eu simplesmente tive que tirar cópia porque a quantidade que eu tinha tirado para sair não foi o suficiente. E aí, né, eu comecei a entregar esse currículo e ela simplesmente falou, deixa, como se fosse qualquer coisa, só que pra mim aquilo era quase ouro, sabe? Era importante pra mim cada um que eu deixava. E aí eu vi que as pessoas nem valorizavam, viravam um papel pra pessoa usar como um recado. Aquilo me frustrou tanto, 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 que naquele dia mesmo eu falei pra mim mesma, nunca mais quero passar por isso. Eu nunca mais quero passar por isso, sabe? De você querer uma oportunidade de trabalho, você tá ali, né, disposta a fazer aquilo e as pessoas, às vezes, te tratar com descaso, sabe? Com tanta coisa. E aí eu falei que eu nunca mais queria passar por aquilo de novo. Porque era muito humilhante a situação de você estar ali, passar o dia inteiro andando no sol, tudo isso. E ainda ver um papel que você se esforçou para fazer, utilizado como papel de recado. Às vezes você chegar numa loja para entregar currículo e a pessoa te medir de cima a baixo, tudo aquilo. E aquilo me incomodou muito. Eu falei que eu nunca mais passaria por isso. E aí, como eu nunca mais passaria por isso, né, eu consegui trabalho. Nessa primeira aí entrega de currículo, foi na última semana do ensino médio, eu consegui trabalhar numa loja, eu trabalhei numa loja, e aí, né, o fato de eu trabalhar no comércio reforçou ainda mais o meu desejo. Primeiro, eu nunca mais queria passar por aquela situação de voltar a entregar currículo e passar por aquela humilhação de novo, e segundo, eu não queria mais passar pelo que eu passava no meu trabalho, que eu sempre tive muita vontade de voltar a estudar. Porque eu sabia que isso me ajudaria no meu futuro de alguma forma. E aí, né, eu tinha terminado o meu ensino médio, mas eu queria continuar estudando.
Só que no comércio eu entrava no horário que eu não tinha como fazer nenhum curso antes, e à noite, quando eu saía 7, 8 horas da noite, esse era o meu horário oficial, mas eu nunca saía nesse horário. Eu também não tinha condições de fazer nenhum curso antes. Na época, curso EAD, a gente nem ouvia falar, eu nem tinha os recursos necessários no computador, nada disso, para que eu pudesse, né, me matricular. Ainda que existisse um curso EAD, eu não tinha como me matricular num curso EAD para poder fazer nesses tempos aí, pedacinhos de tempo que eu tinha livre. Então, eu queria muito conseguir um trabalho que eu pudesse conciliar os estudos, né, estudar, voltar a estudar, fazer algum curso, e o trabalho para que pudesse bancar a minha vida, o curso e etc, e poder ajudar a minha família também. E aí, o que aconteceu é que eu trabalhei nessa loja por um tempo, depois eu fui trabalhar numa sorveteria, e quando eu comecei a trabalhar na sorveteria, surgiu a oportunidade de fazer, era uma sorveteria com loja de 99, surgiu a oportunidade de fazer o primeiro concurso público com 18 anos. Eu fiz esse concurso público, e esse concurso público eu passei em primeiro lugar. Eu não tinha tempo de estudar. Eu trabalhava numa sorveteria na época de alta temporada, para quem não sabe, eu moro no litoral. Então, assim, era alta temporada, sabe? Eu trabalhava cedo, chegava cedo no trabalho, eu saía meia-noite do trabalho, porque era a hora que a loja fechava. Então, assim, a gente que mora aqui no litoral, a temporada de verão é a época que as lojas lucram muito, porque vem os turistas da capital, do interior de São Paulo, da capital para cá. E aí é a hora que os comerciantes lucram mais. Então, eles deixam a loja aberta o máximo que eles podem para conseguir usufruir no máximo dessa temporada. Porque os turistas vão pra praia, tem show e tal. E como era a sorveteria, quando eles voltavam, eles costumavam passar. Então, demorava bastante para fechar. Eu chegava em casa muito tarde, no dia seguinte eu tinha que sair cedo para pegar ônibus. Então o horário que eu tinha para me preparar para o concurso era que horas? O horário do meu almoço. Só que eu tinha que comer de qualquer forma. E eu não tinha nenhum material para estudar para esse concurso. Então o que eu fazia? Eu ia até a biblioteca ficava uns 10, 15 minutos mais ou menos de onde eu trabalhava. Então eu comia, né? E aí eu ia até a biblioteca nesses 10, 15 minutos, tentava correr o máximo para chegar lá rápido. Quando eu chegava na biblioteca, pegava material, livro, coisas, estudava o mínimo possível, às vezes pouquíssimo tempo nesse tempo de almoço, porque pensa, eu tinha que almoçar, esquentar minha comida no micro-ondas, comer, e aí ia até a biblioteca, tinha um tempo de volta, então meia hora mais ou menos eu já perdia nessa ida e volta. Então eu ficava com uns 20 minutos para estudar ali, basicamente, né? E aí, o que acontece? Esse tempo, para quem sabe, né, que se prepara para concurso público, sabe que é muitíssimo pouco, tendo em vista que tem pessoas que se dedicam, às vezes, o dia inteiro para poder passar. E aí, eu não tinha esse tempo de um dia inteiro para poder estudar. Eu trabalhava, não tinha como eu arrumar um outro tempo para estudar. O tempo que eu chegava em casa, basicamente, era para cair no sono, dormir, para ir no dia seguinte trabalhar de novo. Então, esse era o tempo que eu tinha. Então, como que eu pude, né, me preparar para esse concurso? Usando as técnicas de lei da atração. Sabe? É essa que é a questão, é aí que eu quero chegar para você. Eu usei as técnicas de lei da atração para poder me preparar para esse concurso. Como? Porque era o que eu podia fazer na época. Eu fiz o concurso e aí eu já fui separando documentação. Eram coisas, né, que eu agia como se já tivesse tudo certo. Então eu fui separando a documentação necessária para o concurso, fui separando tudo que eu precisava, me encorajando, me apoiando, né, na ação, na crença de que eu ia passar. É como eu falo, a gente tem sempre dois caminhos a alimentar. Eu tinha o caminho de simplesmente acreditar que eu não podia passar e o caminho de eu acreditar que eu podia passar. Os dois eram possibilidades. Eu resolvi seguir no que a possibilidade que me agradava mais. Depois disso, eu fiz um concurso novamente, né? E eu passei novamente em primeiro lugar. Passei novamente em primeiro lugar e foi a mesma situação. Nessa época eu já trabalhava, já estudava, eu tinha alcançado meu objetivo de estudar, já tinha feito o curso técnico. Com o curso técnico foi a mesma coisa, eu trabalhava e aí no curso técnico eu não tinha como me preparar para estudar para o curso técnico, porque eu nem entendia como funcionava. Eu queria fazer um curso técnico, não entendia, surgiu a oportunidade, me inscrevi. Pouco depois, acho que um mês depois já era a prova, fiz a prova, consegui passar no curso técnico também, como usando os recursos da lei da atração. E aí, eu fui para outra coisa, né? Fiz o concurso novamente, um concurso público novamente, passei novamente em primeiro lugar.
passei novamente em primeiro lugar, dessa vez no concurso público efetivado, e chegou uma fase no curso técnico que eu queria entrar muito na faculdade, eu queria muito entrar na faculdade. Então, na época, né, eu saía do meu trabalho, eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava o dia inteiro, e aí eu saía da prefeitura, a unidade de saúde onde eu trabalhava era bem na esquina, ficava bem na esquina, numa avenida grande, onde passa os ônibus em Praia Grande. E aí, logo na saída da portinha da unidade, tinha um ponto de ônibus, onde eu pegava o ônibus para ir para a ETEC. Eu estudava na ETEC, que é uma escola pública estadual, né? E aí, eu saía da ETEC, da unidade, na verdade, corria para poder pegar o ônibus do Ponta da Praia, e corria para pegar aquele ônibus para poder chegar na ETEC na hora. E aí, eu chegava na ETEC 7 horas da noite, eu saía faltando 15 para as 11 da ETEC. Só que assim, da cidade onde fica a ETEC para a cidade onde eu morava, era mais ou menos 1 hora mais ou menos de ônibus, assim. E lógico que o ônibus não passava na hora que eu chegava no ponto. Então, tinha dias que eu chegava em casa 1 hora da manhã para acordar no dia seguinte para ir trabalhar de novo. Além do fato de o tempo que eu tinha livre nessa época, eu tinha que fazer os trabalhos da ETEC. Para quem não sabe, né, a ETEC é uma escola pública estadual, você tem que passar pelo processo seletivo para entrar. Eu passei no processo seletivo para entrar na ETEC, e lá também é bem puxado. Então, assim, tinha relatório o tempo inteiro, tinha trabalho para apresentar o tempo inteiro, seminário. Então, assim, a única coisa que eu não tinha era tempo para poder me preparar para uma prova, né? Como o Enem, que era o desejo que eu tinha de fazer. Ou seja, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu estudava, chegava em casa 1 hora da manhã, na maior parte das vezes, para dormir, para acordar no dia seguinte de novo para trabalhar, e o pouco de tempo que eu tinha livre no fim de semana, no tempo de almoço, de tudo, era para me dedicar para poder concluir aquele processo ali que era o curso técnico. Então, assim, eu tinha que me dedicar para terminar o curso técnico. Eu queria fazer a faculdade, mas eu ainda estava no curso técnico, eu tinha que concluir o curso técnico. Então, assim, o tempo que eu tinha livre, basicamente, era para poder entregar os trabalhos, todos os processos que dependia do meu estudo do curso técnico. Então, eu não tinha tempo nenhum para poder fazer uma prova naquele momento. Mas, assim, eu não tinha nenhuma possibilidade de pagar uma faculdade naquele momento. O meu objetivo era, né, entrar já na faculdade para dar continuidade na área de nutrição. Assim que eu terminasse meu curso técnico, eu pretendia entrar na área de técnica e nutrição, começar a trabalhar na área de técnica e nutrição. E aí, enquanto eu estava me formando como nutricionista, eu estava trabalhando como técnica e nutrição. Mas naquele momento, o salário que eu tinha de prefeitura mesmo, não tinha como pagar uma faculdade. Eu lembro que eu ainda procurei, né, nos sites e tal, buscando para ver. Só que assim, o valor da faculdade era exatamente o valor que eu ganhava, sabe? Na verdade, era mais do que o valor que eu ganhava. Então, assim, era um pouco mais o valor que eu ganhava. Então, mesmo que eu apertasse todas as contas, eu não ia conseguir, porque eu precisava de transporte e todo o resto que precisava. Então, não tinha como. E aí, o que, né? A única possibilidade que eu tinha era realmente fazer o Enem, né, para conseguir uma bolsa do ProUni. Essa era a única solução. Então, tendo tempo para estudar ou não, eu ia ter que me jogar nisso de qualquer forma. Era a única oportunidade que eu tinha. Foi o ano, né, quando eu fiz o Enem, para quem não sabe, até 2009 o Enem foi de um formato, até 2008, na verdade. Chegou em 2009, o governo resolveu modificar o formato do Enem para dar acesso ao ProUni, né, que era o meu objetivo, conseguir uma bolsa na faculdade através do ProUni. Então, o governo resolveu modificar todo o formato do Enem. E eu simplesmente, o que eu fiz, né? Eu não sabia nada. A última vez que eu tinha feito o Enem, eu tinha ido muito mal. Era uma prova de 60 questões. Quando eu estava no ensino médio ainda. Então, nesse momento, eu já estava há bastante tempo fora do ensino médio. Eu já não tinha mais aquela base, né? Na verdade, o meu ensino médio não foi uma boa base, porque eu estudava nas piores escolas públicas da minha cidade. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Então, eu não tinha uma boa base, tanto é que quando eu terminei o ensino médio, eu não consegui uma nota necessária para conseguir entrar pelo ProUni. E aí, quando chegou em 2009, já tinha ainda mais tempo. Eu tinha terminado o ensino médio em 2006. Então, assim, tinha 3 anos já que eu estava, né, fora da escola. Então, eu não tinha nenhuma base de conhecimento necessária para a prova. E, além de tudo, a prova tinha mudado. Então, eu nem sabia o que a prova podia cobrar. Eu nem sabia como era. Era uma prova de 180 questões. Foi a primeira vez que fizeram um formato novo do Enem. E aí, eu simplesmente fui com tudo que eu tinha, a cara e a coragem, né? O Enem, que a gente vê pessoas que passam anos durante todo o ensino médio fazendo cursinho preparatório, fazendo todo um preparo ali para poder estudar.
E eu não tinha base nenhuma de estudo para conseguir fazer. Mas eu queria fazer aquilo e, como sempre, eu usei a lei da atração a meu favor. No dia da prova do Enem, eu cheguei em casa e eu comecei a chorar, porque assim, depois que eu cheguei da prova, porque simplesmente eu não sabia o que eu estava fazendo naquela prova. Eu simplesmente fui assim, com a cara e a coragem, eu não sabia o que me esperava naquela prova. E não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu tinha um desejo muito grande de passar naquela prova de qualquer jeito. Então, o que eu fiz, né? Mesmo não achando que eu tinha tido um super mega resultado na prova, eu fiquei ainda confiante. Eu falei, eu quero isso e tem que dar certo. Eu fui e liguei para a faculdade onde eu queria estudar e agendei uma visita, né? Eu agendei uma visita para aquela faculdade como se eu fosse uma pessoa, né? Geralmente quando você agenda uma visita é porque você tem uma vaga ali, porque você já tem uma vaga, porque você tem condições de pagar para estudar ali. Eu não tinha condições de pagar e eu não tinha ido muito bem na prova. Tanto que eu cheguei em casa no dia seguinte, no dia depois da prova, após a prova, chorando. E assim, eu fui buscar o quê? Curso pré-vestibular. Mas como o curso pré-vestibular era mais caro que a prova, no caso aqui, a minha faculdade, né, o curso que eu queria fazer, eu falei, não. Se eu não consigo nem pagar a faculdade, eu não vou conseguir pagar esse curso pré-vestibular para poder fazer o Enem depois, para conseguir entrar na faculdade pelo ProUni. Então não tinha sentido. E aí eu simplesmente fui fazer o que estava no meu poder naquele momento, que era fazer o possível, né, mudar as minhas emoções, né, transmutar as minhas emoções de modo que eu conseguisse sentir aquilo como se já fosse real, eu conseguisse combinar a vibração que eu estava emanando com a vibração do meu desejo. O que aconteceu é que saiu o resultado do Enem, eu me inscrevi com a minha nota do ProUni, a minha nota do Enem foi bem alta, considerando que eu não tinha nem estudado. A minha nota na redação foi 925, que é uma nota bem alta, o máximo é 1000. A minha nota da redação foi 925. A última vez, né, que eu tinha estudado redação tinha sido 3 anos antes, então eu não tinha ideia de como fazer. Eu fui fazendo tudo meio que ali no tato, realmente. Mas é o que eu falo, quando você começa a acreditar e utilizar a lei da atração, é como se tudo surgisse ali, né? Tudo se combinasse ao seu favor. Sabe? Quando eu cheguei na hora de fazer a redação, o tema era algo que, de alguma forma, eu entendia um pouco. A prova, né, no dia seguinte, eu fui meio que sendo conduzida ali para cada resposta e o resultado veio. Eu consegui passar no Enem. Eu consegui colocar 5 opções de curso. Na época, o Enem, você colocava 5 opções, no ProUni, no caso, né? Na inscrição do ProUni. Você colocava 5 opções de curso. E a minha nota, né? Quando você coloca as opções, pode acontecer da sua nota dar para aquelas opções de curso ou não. E aí aparecia na tela, assim, né? Na tela do ProUni, eu lembro certinho na época, aparecia o nome dos cursos que você coloca e uma bolinha verde naqueles que você eram aprovado, que você foi aprovada. Se não fosse aprovada, tinha legendinha embaixo. Se você não fosse aprovada, ficaria bolinha vermelha. Se você fosse aprovada naquele curso, ou seja, se sua nota tivesse dado para você entrar naquele curso, ficaria uma bolinha verde. O meu, todas as 5 opções ficaram verdes, ou seja, uma pessoa que não conseguiu estudar pro Enem, eu não consegui estudar literalmente nada. Não posso falar para você que eu sentei um dia e estudei pro Enem porque eu não consegui fazer isso. Eu não tinha tempo para fazer isso. Eu não sabia o que aquela prova podia cobrar. Então, assim, não me passou nem pela minha cabeça o que eu posso estudar para uma prova que eu nem sei o que cobra. Então eu não estudei, literalmente não estudei. Eu consegui passar não só em uma faculdade, mas eu consegui ser aprovada em 5 cursos diferentes, tá? Então isso foi o que também? Usando a lei da atração. Totalmente possível? Sim, totalmente possível, tá bom? E aí veio... depois da faculdade, eu passei por um outro processo que era passar no concurso público para minha área, que era a minha área de atuação já. Eu fiz a faculdade e eu queria entrar no concurso público para a nutrição, que era o que eu realmente gostaria de fazer, né? Que era trabalhar na área de nutrição. Lá no final, né, do meu ensino médio, quando eu comecei a entregar currículo, eu tinha definido que eu não queria nunca mais passar por isso. Eu realmente nunca mais passei por isso. Então, eu queria trabalhar através de concurso público, passar no concurso público e trabalhar na área que eu tinha escolhido. E aí, logo depois que eu saí da faculdade, abri um concurso. Só que no começo eu fiquei meio assim, porque eu tava num grupo de pessoas que cada um falava uma coisa, uns falavam que
não valia a pena fazer, porque todos os professores, né, da escola onde eu estudei, da faculdade onde eu estudei, estavam fazendo aquele concurso também. Tinha muita gente de fora, de outros estados fazendo concurso, gente do Maranhão. Então, assim, nutrição é um mundo pequeno, né, que a gente fala. Todo mundo se conhece ali. Então, começou aquela coisa, que tem muita gente que vai fazer. Eu conheço tal pessoa que é formado e que já tem curso de pós-graduação, que tem mestrado, doutorado. Meus professores todos tinham um título e era um concurso com prova de título. Como assim? Não basta você fazer a prova. Depois você tem que provar suas titularidades e essas titularidades vão te somar nota. Você não precisa necessariamente ter títulos, tá? Mas o que acontece é o seguinte, quem tem a tendência de ter uma nota melhor. Então todo mundo, né, ali que era recém-formado, que não tinha nenhum título, só tinha a graduação, que não conta com um título porque era necessário para fazer aquela prova, estava se sentindo muito desmotivado e eu fiquei muito confusa se eu fazia aquela prova ou não. Na época eu trabalhava numa sorveteria de novo, aquela que eu trabalhei no período que eu fiz o concurso. Eu trabalhava nela novamente, porque como sempre, terminei a faculdade, era final de ano, e aí como eu não estava trabalhando, né, a faculdade de nutrição te exige que você faça um estágio. E esse estágio você trabalha o dia inteiro, só que de graça, porque é obrigatório para a faculdade. Então, eu passei um tempo sem poder trabalhar. Eu trabalhei um tempo, guardei dinheiro, e nesse ano eu não pude trabalhar. Então, eu saí da faculdade e eu não tinha nenhum trabalho, então qual foi a oportunidade que veio? Né? Trabalhar naquela sorveteria de novo. Eu tinha feito um bom trabalho lá, então eu pude voltar para trabalhar lá de novo na temporada de verão. Então era a mesma coisa, eu estava na mesma situação ali de estar trabalhando bastante e não ter muito tempo ali para poder me preparar para aquele concurso, e fui adiando por conta dessa questão da competitividade, que estava muito alta realmente para aquele concurso. Até que eu decidi fazer. A minha irmã chegou e falou: Aline, não custa você arriscar, vai e tenta, né? Era o que você queria, surgiu um concurso agora, logo que você terminou, vai e tenta. Se não der nada certo, porque você não estudou, tá tudo bem. E eu simplesmente me inscrevi para o concurso. Realmente foi muito concorrido, foi praticamente 100 candidatos para cada uma vaga, eram só 4 vagas e tinham praticamente umas 400 pessoas inscritas naquele concurso, então era 100 candidatos para cada uma vaga, tinha 100 candidatos concorrendo àquela vaga. No dia quando eu cheguei na escola, que era para fazer o concurso, era uma faculdade aqui de Santos, que foi feita a prova. E aí, quando eu cheguei, eu olhava assim, era só professor meu, pessoas que todo mundo que eu conhecia, que era nutricionista, professor, coordenador de estágio, diretor de todo mundo assim que eu conhecia, que tinha sido os meus chefes durante o estágio, que eram meus professores, quando tá todo mundo lá. Todo mundo lá. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, né? Só que assim, vou fazer o meu melhor, é o que eu posso fazer hoje, vou fazer o meu melhor. Fiz a prova. E aí, o que aconteceu, né? Eu não tinha títulos, né? Então, no dia de entregar a prova de títulos, eu simplesmente não tive como ir, não ia, porque não tinha o que entregar. E aí, o que aconteceu? Pela prova mesmo, eu passei em 3º lugar, pela nota da prova. Olha, uma pessoa que não tem título nenhum, uma pessoa que é recém-formada, passou na frente de um monte de professores, de pessoas com pós-graduação, com doutorado, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a minha prova e passei em 3º lugar nessa prova, então já estava garantido, né? Eram 4 vagas. Mas aí, o que aconteceu? Uma pessoa que tinha título, a titulação dela fez com que a nota dela ficasse maior que a minha e eu fui para o 4º lugar. Né? E aí já ficou meio assim, porque eu pensei, se essa pessoa, né, se acontece alguma coisa, a prefeitura pode não me chamar? Será? Porque eram só 4 vagas, eu não sabia, fiquei preocupada. Mas o que aconteceu? Aquilo que tem que ser seu é o que eu falo. Se você mantém firme o foco no seu desejo, que é a coisa que mais importa, né? Que é o que mais importa, você simplesmente consegue qualquer coisa. E aí o que aconteceu é que essa pessoa foi chamada ao 3º lugar, só que ela não se apresentou. Eu não faço ideia, ela não era daqui, era uma pessoa do Maranhão, outras colegas minhas conheciam, não sei como, porque a gente mora em Santos, né, São Paulo, mas algumas pessoas conheciam ela era do Maranhão, e não sabe-se por quê, mas ela não resolveu fazer, né, não assumiu o cargo. Na mesma época surgiu um concurso para a Prefeitura de Praia Grande, eu ainda não tinha sido chamada para a Prefeitura de Santos, então, como surgiu um outro concurso, eu falei, vou fazer também. Surgiu um concurso para a Prefeitura de Praia Grande, também para nutricionista, cargo nível superior, e eu também consegui passei em 6º lugar para esse concurso. E aí, assim, da mesma forma, não me preparei, eu não tinha tempo para preparar, para estudar,
fiz com o conhecimento que eu tinha tido durante a faculdade e pronto. Quando eu estava trabalhando na Prefeitura de Santos, eu quis fazer uma prova, no caso, que era para uma bolsa de pós-graduação, uma faculdade que eu sempre quis. Eu sempre quis passar na faculdade federal, que era a Unifesp. E aí o que acontece? Durante a minha faculdade eu não pude estudar lá, porque ela era integral, eu precisava trabalhar e estudar. Mas eu queria muito ser aprovada na Unifesp, eu queria muito fazer um curso lá, uma formação lá. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma bolsa de pós-graduação. E eu realmente queria muito, né, fazer pós-graduação na Unifesp. Quando eu abri o edital, tinha lá o que precisava estudar, que era a fisiologia do exercício. Só que eu nunca tive aptidão para aquela área, eu não entendia nada daquela área, né? Então, assim, que é muito mais voltado um pouco para a educação física, é um misto dos dois. Pode ser utilizado na área de nutrição, sim, mas tinha lá uma lista de livros para poder estudar. E assim, essas coisas, às vezes, você não tem um tempo grande para você estudar. Você não tem, você tem ali, às vezes, algumas semanas e tal, porque eles subentendem que a pessoa que vai fazer isso já está preparada e já está focada em fazer isso há anos, né? Então, assim, tem muita gente que se prepara há meses para fazer, sabe que todo ano abre, então já fica naquela expectativa. E aí simplesmente chega lá na hora certa e já tá preparado, porque nos preparou um mês no dia que saiu o edital. Já sabe do edital das outras edições e tá pronto ali e faz. Só que não era o meu caso. Eu não sabia que tinha aquela oportunidade. Quando surgiu a oportunidade eu agarrei, só que faltava pouquíssimo tempo para a prova. Tanto que numa semana eu tava indo num curso que eu tava fazendo. E aí eu falei para uma nutricionista que já tinha feito o curso lá, aí ela falou, você pegou os livros já? Porque você tem que se preparar, o pessoal assim, sabe? Como é uma referência aqui na Baixada Santista, vem gente de tudo quanto é lugar fazer essa prova, e a maioria já é aluno da Unifesp. Então eles têm uma boa base e tal, porque eles estudaram na faculdade federal e tal. Então, tem que se preparar, Aline. Ela me ajudando, né, me orientando com base, né, na experiência dela. Ela tinha feito, ela tinha se preparado, então ela tava me falando o que eu tinha que fazer. Eu falei, ok. Só que eu não tinha como me preparar mais, porque primeiro eu não sabia nem onde eu tinha acesso àqueles livros, né? Era muito livro para estudar. Onde que eu ia estudar com todos aqueles livros? Sendo que, assim, eu não tinha mais acesso à faculdade, que era a minha biblioteca, né? E para quem não sabe, livro técnico é bem alto o custo, sabe? O livro às vezes custa R$400, tem livro que custa até R$1.000, livro técnico, que não era um só, né, de graduação, eram muitos livros, né? Tinha lá a referência, eu falei, não tem como, eu não vou conseguir nesse tempo pegar todos esses livros, estudar e, claro, eu trabalhava na época, né, só para lembrar, eu já trabalhava como nutricionista mesmo, então eu não tinha tempo para estudar, não adiantava e eu não tinha acesso àqueles livros, até que eu conseguisse comprar, só que assim, geralmente, em todo o meu período de faculdade, quando eu comprava um livro, não tem lá na biblioteca ou na livraria dali da esquina de casa, não é um livro assim. Por mais que eu quisesse, ainda que eu quisesse comprar todos aqueles livros, eu simplesmente não teria tempo para que eles chegassem, porque é um livro que você compra, às vezes demora um mês, às vezes até mais, porque assim, não são todas as livrarias que vão ter aquele livro disponível ali para você, sabe? Então, tinha todos esses percalços. Eu falei, não. Eu vou me preocupar em fazer o meu melhor que eu puder. Eu quero fazer essa prova, eu quero passar nessa prova, eu vou dar o meu melhor e se for para que essa prova, né, que esse concurso seja para mim, vai ser. E aí o que eu fiz? Só que eu queria muito. Eu entrei no meu currículo Lattes. Para quem não sabe, né, currículo Lattes é um currículo que você faz durante a faculdade, não é esse de entregar, né, que eu tava já decepcionada, não é esse. É um currículo profissional que você faz. Pra mim, o currículo Lattes é como se fosse o antigo LinkedIn de quem é acadêmico, tá? Então, assim, é um currículo que você vai lá e descreve toda a sua vida profissional. E ele é bem importante, tá? Pra nossa carreira, porque assim, às vezes, quando você vai fazer um processo de iniciação científica, alguma coisa, você manda o link do seu currículo Lattes, porque ele realmente é como se fosse sua carta de apresentação. Então tem lá os trabalhos que você já apresentou, o seu TCC, tem os cursos que você fez durante a faculdade, palestra que você foi, tem tudo. E também a sua formação, seus cursos, né? Então o meu, ele tava onde, né? Na situação que ele tava, graduada em nutrição. E ponto. O que eu fiz? Eu entrei no meu currículo Lattes, que é algo bem sério, mas assim, eu tenho o direito de atualizar lá quando eu quero. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar na Unifesp, eu sempre sonhei estudar na Unifesp, na faculdade eu não pude, porque eu não podia estudar integral.
Então, na graduação, na pós-graduação, sim, eu vou fazer uma pós-graduação na Unifesp. Então, o que eu fiz? Peguei meu currículo Lattes e escrevi pós-graduanda em Fisiologia de Exercício na Faculdade Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Coloquei lá. Fui fazer a prova, gente, é aquilo, né? Que nem assim, eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a Aline, mas eu não me sinto confiante. Aline, como que eu faço para o dia da prova? Como que eu faço para isso? Tem todo um trabalho mental que você precisa fazer, tá? É que assim, essa parte, né, é um pouco longa e eu não descrevi tanto no vídeo que eu falei sobre concurso público, tá? Mas tem todo um trabalho mental porque sim, vão surgir dúvidas, que nem quando eu fiz a prova do Enem. No primeiro dia da prova, eu cheguei em casa, eu chorei, só que não é o que você faz na hora que define o seu resultado, é o que você faz depois, sabe? Não é como você reage, né? Aquele momento, a minha reação foi a pior possível, mas depois eu consegui voltar para o meu eixo e manter o meu objetivo na minha cabeça claramente, eu consegui voltar para o que eu realmente queria, sabe? Voltar à confiança, e é isso que é necessário, é esse processo que é necessário, sabe? Vão ter momentos que você vai fazer uma prova e que o tempo não vai estar ao seu favor, que não vai ter todos os recursos disponíveis ali para você, que a concorrência vai ser muito grande, mas você utilizar a lei da atração é basicamente você entender como funcionam as leis universais e usar ao seu favor, que nem assim, né? No livro de Abraham Hicks, A Lei Universal da Atração, ele fala o seguinte: existem duas jornadas, a jornada de ação, a jornada emocional. A gente se condiciona totalmente à jornada de ação, tá? O que acontece é que a gente foi treinado para fazer a jornada de ação. E quando a nossa jornada de ação, né, não condiz, quando eu não tenho tempo para fazer o que a jornada de ação, que as pessoas consideram válido, no caso, quer se preparar horas, quer ter tempo, quer ser inteligente, que tudo aquilo que as pessoas falam que é necessário para você passar, quando você não tem essa jornada de ação, você pira. E aí você não consegue, você acha que você não vai conseguir. Só que a jornada de ação foi o que as pessoas nessa realidade espaço-tempo disseram para você que era o correto, que era o necessário para você fazer, para você passar num concurso público. Só que a ação é um resultado da sua vibração, tá? A base da lei da atração nós somos seres vibracionais. Então a ação é um resultado da sua vibração. A sua vibração vai condicionar quais são as ações que você vai ter e essas ações vão condicionar os seus resultados, tá bom? Então, assim, a vibração é o principal. A sua jornada emocional, como você se prepara emocionalmente para um concurso público, seja fazendo, como eu falei, né, a técnica de você finge até que se torne real e contornar nos momentos de preocupação, de medo, de angústia, de quando as coisas parecem que estão saindo fora, né, do equilíbrio para você, manter essa jornada de emoção, jornada emocional em ordem é o que vai te fazer ser aprovado, tá? Então, são esses dois truques, né? No curso, no vídeo do concurso público que eu fiz falando sobre como eu passei nos concursos, eu falei bastante, né? De finge até que se torne real. E as pessoas estão perguntando justamente isso. Aline, mas como que eu faço no dia da prova? Como que eu faço na hora da prova? Como que eu faço no meu dia a dia, quando bate a preocupação? E se eu não tenho muito tempo para estudar, como é que eu faço? Como é que eu me preparo quando eu não tenho muito tempo? Então, assim, né? É muito detalhado, gente, e são coisas que realmente é muito pessoal, assim, né? Cada situação vai exigir que você reaja de uma forma diferente. Então, por mais que eu tentasse fazer um vídeo aqui tentando responder todo mundo, né, as várias perguntas que tem baseadas nisso, seria difícil porque cada situação é única. Eu já passei por várias situações de concurso, de prova. Então, assim, eu tenho resposta para te ajudar com isso? Tenho. E além de tudo, né, nos últimos 5 anos, eu trabalhei na Prefeitura de Santos, consegui passar na pós-graduação da Unifesp, sim, passei na pós-graduação da Unifesp, consegui estudar lá. E depois que eu saí da Prefeitura de Santos, que eu entrei na Prefeitura de Santos, na verdade, trabalhava lá, eu decidi que eu queria sair da Prefeitura, que eu queria ter meu próprio negócio. E nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado o quê? Justamente em ajudar pessoas na aprovação dela em processo seletivo, junto com a minha irmã, Lilian Cruz, que tem um canal já aqui no YouTube, que ajuda exatamente as pessoas nisso. No caso, no processo seletivo, que é o da ETEC. E com isso, além de todo o conhecimento que eu tenho sobre lei da atração, me agregou também o conhecimento, né? Depois que eu já tinha passado por todos esses concursos, veio depois, mas tá tudo bem.
o conhecimento de como te ajudar, no caso, com técnicas realmente para você poder estudar em menos tempo, técnicas, se você tem menos tempo, você vai conseguir associar a lei da atração, que vai te ajudar e muito, que foi que me ajudou em praticamente todos os concursos e processos seletivos que eu fiz, junto com a questão das técnicas de estudo, junto com as questões de como você reduzir o tempo de estudo para a prova, como você entender como que a banca, né, cria a prova e usar isso ao seu favor. Então, assim, esses 5 anos me ajudou muito nessa experiência, né, nesse processo de estar aí junto com alguém que é especialista em aprovação para poder também te ajudar nisso. Então, assim, são perguntas que em um vídeo ficaria muito longo para poder te ajudar, para poder responder cada dúvida. Eu tenho recebido muitas dúvidas por direct. Eu tento responder, só que surge mais dúvida, né? Porque às vezes uma mensagem que eu mando é uma dica, é uma coisa, mas tem toda uma estrutura ali do que você pode fazer, do que eu posso te ajudar, tanto na questão da sua jornada emocional, quanto na sua questão de jornada de ação. Porque a lei da atração vai te direcionar, no caso, né, quando você mantém uma vibração positiva, vai te direcionar nas suas ações da melhor forma possível. E quando você, além disso, acaba criando uma bagagem ali de ofertas, de ação, do que você pode fazer para potencializar isso, é melhor ainda. Então, o que eu decidi fazer? Porque eu sei que se eu tentar responder todo mundo, são muitas dúvidas. Só nos últimos dias eu recebi muitas dúvidas realmente só sobre concurso público. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um workshop, tá? Um workshop sobre concurso público. Você vai poder ficar comigo ali, cara a cara, onde eu vou te responder dúvida por dúvida que você tenha, tá? Eu vou poder falar mais detalhadamente, caso a caso. Aline, eu tenho uma dúvida, meu concurso vai ser assim, 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 assim. Como que você acha que eu posso fazer? Eu vou poder te ajudar nesse detalhe. Aline, minha dúvida é essa, meu concurso é daqui a X tempo. Eu não tenho tempo para estudar, como que eu faço? Então, assim, eu vou poder te ajudar realmente em cada detalhe, tá? Eu vou estar ali com você, dedicando meu tempo para poder realmente poder chegar com você. Isso vai ser num fim de semana, que é um dia que as pessoas têm mais tempo. Então, eu vou poder chegar com você. Vai ser pelo Zoom, então você vai ter contato comigo realmente de perguntar, realmente falar e falar, minha dúvida é isso, 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 isso. O que você faria nessa situação? Como que você faz? Eu vou te contar, né, todo o detalhe dessa jornada emocional, no caso de como que você, naquele dia que você tá preocupado, na hora da prova, quando bate aquela preocupação, meu Deus, na hora da prova, ou não fui muito bem na prova, vou te contar tudo. Eu vou unir o meu conhecimento, né, nas minhas aprovações, tá? Nessas várias aprovações que eu tive, foram 8 aprovações no total, todas utilizando os recursos da lei da atração. E eu vou te ajudar também unindo essa experiência que eu adquiri ao longo dos últimos 5 anos, depois que eu saí da prefeitura, depois que eu tinha feito todos esses concursos, né? O universo foi lá e me colocou numa atuação exatamente nessa área. Então, eu vou poder te ajudar. Atualmente, a gente já ajudou, né, mais de 3.000 alunos e mais, assim, alunos nossos realmente e mais de centenas de pessoas realmente. A gente hoje tem um canal do YouTube com mais de 100.000 pessoas inscritas, mais de 150 mais ou menos pessoas inscritas. Então, assim, a gente já ajudou muita gente a passar em processos seletivos, né? Eu, como mentora desses alunos, então, tanto na parte teórica, quanto na parte técnica, quanto na parte também emocional e mental. Então, essa que é a questão, tá bom? Então, eu vou te ajudar nesse processo, vou pegar realmente na sua mão, vou estar junto com você ali, realmente te ajudando, só que, como é uma coisa que eu vou estar ali junto com você, porque assim, gente, eu tento responder dúvida aqui no canal, só que primeiro, você surge uma nova dúvida, o que acontece é que às vezes, né, já tem vídeos ali enfileirados para sair, então você fica com aquela dúvida por vários dias, até semanas, esperando para que eu possa responder a continuação da sua dúvida, porque eu respondo, né, aqui no canal, e aí o que acontece é o seguinte, às vezes daquela resposta que eu te dei, você tem uma nova dúvida, e eu não tenho como, né, não tem como ter controle aqui de eu chegar e te responder tudo, não, vamos lá, então isso agora que acabei de explicar isso, mas dessa parte surgiu outra dúvida, então não tem como, porque simplesmente o tempo que eu tenho para poder gravar outro vídeo, para poder chegar e passar para o editor editar, para subir aqui no canal de novo, aí tem a ordem de vídeo que já está programada. Quando você pensa que não chegou o dia do seu concurso, eu já não consegui te responder tudo. Então eu criei esse workshop justamente para isso, é você do zero à aprovação com a lei da atração, tá bom? Então assim, vai ser um workshop
que você vai estar ali junto comigo. Então, assim, eu vou parar realmente. Olha, me conta, qual é o concurso que você vai fazer? Primeiro você vai entender realmente toda a minha jornada emocional, vou te explicar tudo que você precisa saber, como foi a minha experiência em detalhes, tá bom? Em detalhes, realmente, como foi o dia da prova, como não foi, enfim, tudo que eu passei, tudo que eu pude, né, utilizar da lei da atração nesse processo. E aí, além de tudo isso, eu vou pegar e você vai ter um momento de pergunta e resposta mesmo, tá? Eu quero que seja assim, é uma coisa bem reservada, não é para muitas pessoas. Então, assim, já te adianto, são poucas vagas mesmo, porque assim, para me dedicar a responder, eu quero um grupo pequeno de pessoas para que eu possa realmente ajudar um a um, para que eu possa te explicar realmente, olha, nessa situação, faz isso, tá? Então, para que eu possa realmente te dar esse direcionamento, eu preciso que sejam poucas pessoas, eu preciso que seja um grupo pequeno para que eu realmente possa ajudar, para que eu realmente possa tá ali me dedicando, né? E dar esse suporte para você também, porque senão, se eu for colocar um grupo de muitas pessoas, eu não tenho como dedicar esse tempo para poder ajudar todas as pessoas, para poder tirar dúvida realmente. Se eu te explicar uma coisa e dessa explicação surgir dúvida, eu posso chegar ali e destrinchar aquela dúvida com você, até que você se sinta realmente confiante de seguir adiante, beleza? Então, o que acontece, né? Esse workshop vai acontecer no fim de semana, tá bom? Vai acontecer no fim de semana. E aí, o que acontece? Você precisa agir rápido, tá? Hoje é sexta-feira, você precisa agir rápido. A hora que tá saindo esse vídeo é sexta-feira. Haja rápido e entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar um link aqui abaixo. Quem tiver interesse em participar desse workshop, vai clicar aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link que tá aparecendo na descrição do vídeo. Descrição é essa caixa de texto que tem embaixo do vídeo. Você vai clicar nesse link e você vai me chamar, que eu vou te explicar detalhadamente como funciona esse workshop, tá bom? Porque hoje é o melhor que eu posso te oferecer para poder contar toda a minha experiência. Porque, afinal de contas, gente, como eu falei, eu comecei a fazer concurso com 18 anos, né? Então, assim, tem bastante coisa que eu posso te ajudar, tem bastante coisa que eu posso te contar, que eu posso contribuir com a sua jornada. Só que eu percebi que uma limitação aqui no YouTube era justamente essa, eu não consigo entregar tudo aqui. Porque tem essa limitação, você pergunta uma coisa, aí a outra pessoinha pergunta uma outra coisa, e aí eu quero ajudar todo mundo, só que acaba que eu te dou uma dica, mas essa dica não acaba sanando a sua dificuldade. Então esse workshop para mim hoje é o que vai realmente te ajudar. Eu vou parar com você e eu vou chegar ali e realmente te ajudar, né? Tô aparecendo aqui na tela uma pessoa que já conseguiu ser aprovada, né, com as minhas orientações, com as minhas dicas, com os meus conselhos com relação à lei da atração em concurso público. E a próxima pode ser você, o próximo pode ser você, a próxima pode ser você, tá bom? Então, clica aqui no link, entra em contato comigo, mas corre, porque como eu falei, eu não quero muita gente, eu quero um grupo bem pequeno realmente, para que eu possa dar toda a minha assistência, para que eu possa realmente dar o meu melhor para cada um. Então, clica no link, tá bom? Entre em contato o quanto antes, que eu vou te passar todas as informações de como funciona o workshop, tá bom? Então é isso, eu espero ter te ajudado, tá? E a gente se vê no workshop.